Glória a Deus, irmãos. Amém? Mais uma vez, Deus está dando a oportunidade, o privilégio e a alegria de poder entrar novamente no lar, na casa de cada um dos irmãos. E sempre unido, em espírito, Vamos estarmos adorando a esse Deus tremendo, E recebendo, a palavra dele. E nesse primeiro domingo, do mês, de maio, como do costume dos outros meses, nós estaremos celebrando, a ceia do Senhor. É bom estarmos juntos, amém? O Salmo 145, Davi faz desse salmo, um hino de louvor. Então, versículo 1 até o versículo 3, vamos pegar esses 3, Davi declara o seguinte: Meu Deus e meu Rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graça e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Amém? Então, irmãos, o louvor sempre no nosso coração, pode ter certeza de uma coisa, é uma arma poderosa, contra a tentação na nossa vida. Nós devemos louvarmos, ao nosso Deus. Mas para louvarmos ao nosso Deus, o nosso foco tem que estar inteiramente no Senhor. E quando o nosso foco está inteiramente no Senhor, então nós temos motivo de sobra para podermos o quê? Adorar a Ele. Adorar a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Pela alegria que Ele tem trazido aos nossos corações, apesar de lutas, dificuldade. E louvamos a Ele também, porque recebemos a alegria do Senhor e podemos também transmitir essa alegria a outras pessoas também que estão com luta, com dificuldade, com batalha. Então, todo o tempo, vamos louvarmos, vamos adorarmos a esse Deus tremendo, pela grandeza dele, pelas maravilhas, pelos efeitos dele, que ele tem trazido na minha vida, na tua vida, aí na tua família, na tua casa. Então vamos adorar a esse Deus tremendo, a esse Deus maravilhoso. Mas antes de nós adorarmos ao Senhor, chegamos à presença dele agora, através da oração. Curva a tua cabeça e começa a falar com Deus agora. É esse tempo que Deus, eu creio que também preparou para cada um de nós. Estamos junto dele. Agradecer a Deus pela grandeza dele, pelas maravilhas que ele tem feito na nossa vida. Agradeça ao Senhor, porque Deus está te dando mais uma oportunidade, um privilégio, de nós juntos celebrarmos a ceia do Senhor, uma das ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a igreja dele. Então tenha esse tempo agora de gratidão ao Senhor. E aí sim, depois nós podemos adorarmos, louvar a esse Deus tremendo. Continua orando, intercedendo. Sempre quando nós vamos participar da ceia do Senhor, nós estaremos relembrando sempre aquilo que Deus fez por nós, na pessoa amada do Filho dele, Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário.
Agradeça ao Senhor por isso. Pelo sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. E através desse sacrifício de Jesus naquela cruz, a morte e a ressurreição, nós temos liberdades de adorar, de cultuar esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso. Agradece ao Senhor. Declara a tua bênção sobre esse culto. Declara a tua bênção sobre aí a tua família. Declara a tua bênção sobre as famílias da igreja que está reunida. As demais famílias que têm assistido os cultos. Abençoa elas. Se vocês lembram de algumas famílias que estão com luta, com dificuldade, libera a bênção sobre a vida delas também. Libera a bênção da cura, da libertação. Vai orando, vai intercedendo, vai clamando ao Senhor. Clama ao Senhor em favor da nossa nação, dos nossos governantes, das demais nações. Que vivemos nesses dias dessa epidemia. Continua orando, intercedendo ao Senhor. Apesar dessa peste, nós temos o privilégio ainda de adorarmos ao Senhor. Pai, diante do Senhor nós nos encontramos agora. Como igreja do Senhor, como povo do Senhor. A tua igreja, ó Pai, reunida nos seus lares, devido à circunstância que estamos vivendo através desse vírus. Mas nós agradecemos ao Senhor que a tua palavra tem sido anunciada. E creio que as nossas orações têm chegado ao teu trono de graça. Pessoas têm ouvido, ó Pai, a tua palavra. Então nós agradecemos ao Senhor. Nós te pedimos agora a tua bênção sobre cada lar que está centralizado neste culto agora, em nome de Jesus. Que cada um nessa noite venha receber do Senhor aquilo que eles estão precisando, quer seja no físico, quer seja na alma, quer seja na mente, e quer seja que envolve a vida espiritual com Deus. Nós o abençoamos a cada um, em nome do Senhor Jesus. E declaramos este culto abençoado. E que tudo aquilo para que nós fomos transmitir vem inteiramente do Senhor, só do Senhor, ó Pai. E o nosso louvor também possa sair do profundo do nosso coração, para alegrar o coração do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe a bênção, recebe o milagre, recebe a paz, recebe a alegria, recebe o refrigério para a tua alma. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Se você crê nisso, dá um glória a Deus bem forte e aplaude ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar a esse Deus tremendo.
esse Deus maravilhoso, amém? Né? Porque nós não podemos compreender a grandeza desse Deus tremendo. Adoramos ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade e amor. Eu vim neste lugar, tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida a ti eu dou. Me coloco em tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a ti, és o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos seus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu.
e encheu o meu ser. Eu me encontrei com Jesus e tua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com teu poder. E agora livre estou, e agora livre estou, completamente sarado. Oh, oh. E agora livre estou, e agora livre estou, completamente sarado, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser. E agora livre estou, e agora livre estou, completamente sarado. Oh, oh. E agora livre estou, oh, completamente sarado, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser, pois teu amor me encontrou e encheu o meu ser. E diante de tamanha grandeza, né, do nosso Deus, ao vermos que pelo seu imenso amor Ele nos alcançou, Ele nos livrou e Ele nos trouxe cura, Ele nos trouxe restauração e o que é principal, Ele nos salvou pelo seu sacrifício feito na cruz e que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a nossa oração nesse instante deve ser que o Senhor Ele nos faça conforme o seu querer. Ele nos faça conforme assim como Ele é. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Vamos declarar novamente esse começo. Faça disso uma oração. Peça para que o Senhor olhe para dentro de você. Diga a Ele que em você não existe nada que
que possa trazer algum benefício, ou que possa agradá-lo. E peça para que Ele entre em sua vida e te transforme, conforme a sua vontade, conforme a vontade dEle. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito e endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito e endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor, essa é a nossa oração, Pai. Nós clamamos a Ti, nós pedimos
Que o Senhor, Pai, nos faça conforme a sua vontade, Deus. Que o Senhor arranque o nosso coração e nos dê um coração como o teu, Pai. Um coração que saiba amar os nossos irmãos. Um coração que esteja cheio do teu Espírito. Um coração, Pai, que saiba olhar com seus olhos e perdoar aqueles que estão à nossa volta, Pai. Nos faça, Deus, nos transforme conforme a tua palavra, Pai. Para que nós sejamos luz a brilhar onde quer que nós estejamos. E que nós possamos testemunhar de ti, Pai, de maneira que as pessoas, ao olharem para nós, Pai, elas venham sentir desejo e vontade de conhecer esse Deus, de conhecer ao Senhor, de ter intimidade contigo, Pai. Que em nome de Jesus a palavra ministrada neste momento venha aos nossos corações, Pai, nos transformando, Pai, confrontando as nossas vidas, os nossos pensamentos e as nossas atitudes, Pai. Fala aos nossos corações nessa noite e que nós saiamos aqui, Pai, completamente diferente. Que nós possamos, ao término dessa transmissão, ter entendido o recado que vem de Ti e iniciarmos uma semana de maneira diferente, Pai. Realmente com um coração igual ao Teu, Pai. É isso que nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cada um de nós, né, precisamos, né, ter um coração, né, igual o do Senhor. Amém? Você já pensou, irmãos, que maravilha que seria, né? No coração de Deus, né, não há lugar para o mal. O coração de Deus, né, está sempre cheio de amor, de bondade, de compaixão e de misericórdia. Então nós precisamos viver, né, e ter esse coração igual o do Senhor Jesus. Amém? Essa tem que ser a minha oração, a tua oração a cada instante, né, da nossa vida. Amém? Vamos ver aqui o que Deus tem para os nossos corações nesta noite, através da palavra ministrada. Amém? Quando Jesus, ele questionado, né, pelos líderes religiosos, os líderes judeus, né, e vai, pelo menos, fazer uma pergunta para Jesus. E baseado na pergunta, Jesus respondeu. E aquilo que Jesus respondeu para os líderes judeus, né, os líderes da lei, né, ali, né, isso serviu o quê? Né, um dos motivos, né, foi porque para levar Jesus à condenação. Usaram aquilo que Jesus falou como uma palavra de blasfema e usou isso quando Jesus é preso, quando Jesus, né, já lá pendurado na cruz do Calvário, né, e alguns outros textos da Bíblia também vai mostrar também a maneira que Jesus declarava, né, as pessoas baseavam o quê? Que era o quê? Uma blasfêmia. O texto que nós queremos partilhar com os irmãos nessa noite, né, está em João capítulo 2, né, mais o versículo, né, aqui o 18 e o 19, aqui pegando, depois indo para frente. Se pegar esse contexto, né, está falando o quê? Quando Jesus, ele vai ao templo. Jesus vem, antes da Páscoa, daqueles dias, Jesus vem para Jerusalém. E como era de costume, né, ele ia para a sinagoga, aí ele vai o quê? Para o templo. E ali ele vai ver algo, né, que entristeceu o Senhor Jesus. De ver a casa de Deus, como é que estava. Ou seja, a casa de Deus totalmente desarrumada. A casa de Deus fora do propósito de Deus. E ali tinha pessoas de várias espécies,
Ou seja, as pessoas o que transformou o que? A casa de Deus o que? Em comércio, em lucro, para ganhar o que? Dinheiro. E quando Jesus entra lá e vê aquilo lá, nesse contexto, pegando o versículo 13, fala que Jesus, o que ele pega, ele faz um chicote, né? E aí ele deita o rei. Ou seja, ele deitou o chicote. E aí fala o quê? Que ele virou as mesas do cambista, não é isso? Deu os versículos aí, né? Fala que ele soltou o quê? As pombas ali, né? E se nós pegar lá em Mateus, Marcos, né? Jesus vai falar sobre isso, né? A casa de Deus, é chamada o quê? Casa de oração. E vocês têm transformado o que em convíos, o que? De ladrão. Jesus, naquele momento, ficou meio irado e ele plantou daquela maneira. Mas interessante que os líderes ali, vendo os líderes religiosos ali, judeus, né? Eles vão o quê? Fazer uma pergunta para Jesus. Está aí no versículo 18. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você poderá fazer para provar que tem autoridade para fazer isso? Olha o questionamento dos líderes judeus. Eles pedem o quê? Um milagre. Que milagre você pode fazer? Para provar o quê? Né? Que tem autoridade, que tem poder para fazer isso, aquilo que você fez. Nós queremos o quê? Um milagre. Irmãos, quantos milagres que Jesus já tinha feito? Transformando vidas, curando vidas. E esse mesmo líderes judeus, líderes religiosos, eles viam, eles contemplavam, eles ouviam falar dos milagres que Jesus realizava. Mas não creram, não aceitaram. E quando eles veem Jesus, o que tomar a posição que tomou, diante da situação que estava ali, a casa de Deus, do pai dele, você entende? Né? E baseado nisso, irmãos, lembra quando José e Maria sobem, Jesus vai lá, né? Ali para fazer novamente o restauramento, e aí o que acontece? Né? Jesus o quê? Ele fica lá, não foi isso? Jesus ficou lá e José e Maria veio embora. E dali 3 dias volta, achou falta e começaram e voltou para lá. A procura o quê? De Jesus. Vai para Jerusalém e procura Jesus. Os irmãos sabem por todo o contexto, foram encontrar Jesus, o quê? Lá no templo, lá na casa, lá na sinagoga. E eles vão questionar Jesus. Nós estamos procurando vocês há 3 dias. Você não está preocupado conosco? E aí Jesus olha assim para José e Maria e fala: não, vocês não sabem não? Que eu tenho que cuidar da casa de Deus, das coisas do meu pai? Jesus, você desarmou José, desarmou Maria. E ali os irmãos vão ver o contexto que a Maria entendia muito bem o que Jesus quis dizer. E ela fala que guardou no coração dela aquela palavra. E aí Jesus, já depois no ministério dele, já prestes para ir para a cruz, ele vai no templo. E aí ele vê o templo daquela maneira. Como eu tenho que cuidar das coisas do pai, da casa do meu pai. Aí Jesus veio e aí ele pegou o chicote e chicotou mesmo. Mas pede o quê? Um sinal. Será que Jesus falou alguma mentira, irmãos? Ao responder essa pergunta, é difícil para os líderes religiosos terem entendido e compreendido isso.
os próprios discípulos não entenderam e não compreenderam também. Mas se baseava num milagre, estava baseado que Deus ia fazer um milagre. E aí o versículo que autoridade para fazer isso? Versículo 19. Aí Jesus vai responder. Jesus respondeu: derrubarei o quê? Esse templo. E o construirei de novo em 3 dias. Olha só, a maneira que Jesus respondeu aos líderes judeus. Vocês estão pedindo o quê? Um milagre para provar que eu tenho autoridade para fazer o que fiz aí na casa do Pai. Então o sinal é esse. Eu vou destruir o quê? O templo. E em 3 dias eu vou o quê? Fazer ele de novo. Vou reconstruir o quê? O templo de novo. Será que eles entenderam? Será que eles compreenderam? Será que os discípulos compreenderam? Interessante que no versículo 20, aí eles vão responder, os líderes religiosos e a pessoas. E eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos. E você diz que vai construir de novo em 3 dias. Olha só, irmãos. Olha só. Para construir o templo, demorou 46 anos. E você está falando que vai acabar, vai destruir esse templo. E vai reconstruir, fazer de novo em 3 dias. Ou seja, para eles o quê? Era uma blasfema aquilo que Jesus o quê? Estava falando. De que maneira? Olhando para os olhos físicos, era impossível. Mas nós vamos ver para frente. Mas eles usaram essa declaração de Jesus. E quando Jesus vai ser preso, eles vão usar o mesmo contexto, né, para causar o quê? Motivo para condenar Jesus e para levar Jesus à morte. Sempre a multidão, sempre os líderes religiosos. Havia uma multidão, né? Quando os irmãos sabem, está lá em Lucas capítulo 5, versículo 21, vai falar do contexto, vai falar quando aquelas pessoas, o quê? Trouxe o quê? Aquele paralítico, carregando ele numa cama, não é isso? Num leito, para levar a Jesus, para que Jesus o curasse ele. A multidão era tão grande, que não tinha jeito de Jesus eles entrar na casa onde Jesus estava. E ele exercita o quê? A fé, a confiança em Jesus. E eles pegam o quê? Aquele paralítico naquele leito, sobe no telhado, abre o telhado, o quê? E desce o quê? Aquele paralítico naquela cama de frente com Jesus. E Jesus o quê? Vendo o quê? A fé daqueles homens. Jesus pega, olha para aquele homem assim e fala o seguinte: ó, perdoado está o teu pecado. Acabou. Está perdoado o teu pecado. Ali já se levantou o quê? Os líderes. Oh, perdoar quem tem o quê? Autoridade para perdoar pecado, a não ser Deus. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Jesus, sabe que ele falou alguma mentira? Que ele tinha autoridade e poder para perdoar pecado.
Mas o que os líderes religiosos achou que aquilo era uma blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecado. E o contexto vai falar que Jesus, sabendo de todas as coisas, Jesus vai perguntar para eles o negócio é o seguinte: qual que é mais fácil? Dizer, perdoado está os teus pecados? Ou levanta, pega a tua cama e vai embora? Qual que é mais fácil? Para provar para vocês que eu tenho poder e autoridade para perdoar pecado, eu digo a você, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus mostrou autoridade. Aquele homem, ele recebeu o quê? O perdão de Jesus. Ele recebeu a salvação de Jesus. Mas Jesus foi questionado. E foi julgado. Aquilo que Jesus falou sobre perdoar pecado era uma blasfêmia contra Deus. Só Deus tem poder para perdoar esses pecados. E nós vamos, irmãos, comparar alguns versículos, né, baseado o quê? Em tudo isso. Depois a gente continua nos versículos, o versículo 21 desse capítulo. Algumas vezes, vamos ver alguns pontos que usaram essa mesma estratégia para que condenar o Senhor Jesus. Está lá, né? Primeiramente em Mateus capítulo 26, nós vamos ler. Aí Jesus aí está já perante, né, o Sinédrio ali, vai ser julgado. Mateus capítulo 26. Mateus 26. Os irmãos estão com a Bíblia, se tiver, acompanha. Mateus 26, 61. Jesus aí Jesus já era preso. Já foi preso. Versículo 61. Deixa eu achar aqui. 59. 61. Olha só, já disseram, né? Jesus perante o conselho, né, supremo ali, já estava ali para ser interrogado. 61. E disseram, este homem afirmou, eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Diante que da acusação de tantas mentiras que se levantou para acusar Jesus, eles usam o quê? Esse mesmo texto. Ali, para o quê? Para mostrar que aquilo era o quê? Uma blasfêmia que Jesus estava falando. Ele falou ao povo que ele ia destruir o templo e que dali 3 dias ele reconstruiria novamente. Usou esse texto para tentar afirmar. Agora eu pergunto para os irmãos, será que também eles mentiram? Eles repetiram aquilo que Jesus falou. Mas qual que era a intenção deles? Irmãos, a dificuldade do ser humano é essa. Quando nós olhamos as coisas, olhamos as circunstâncias, com os olhos humanos, fica difícil. Mas quando nós olhamos os problemas, as circunstâncias ao contrário, com os olhos espirituais, aí muda. Aí vai mudar totalmente. Mas nós vamos ver, né? Voltando um pouquinho para trás, vai lá para Marcos, capítulo, vamos pegar alguns versículos. Vamos lá, nesse mesmo contexto, para nós entendermos e compreender. Marcos, capítulo 14.
Procura aí Marcos capítulo 14, para confirmar, né, aquilo que nós estamos dizendo. Eles procuravam o quê? O Conselho Supremo ali, né? Estava o quê? Procurando o quê? Encontrar o quê? Alguma coisa para acusar o Senhor Jesus e condenar Jesus à morte. Olha só, versículo o quê? 58. Olha que já volta lá, Jesus já lá. Olha, nós ouvimos o quê? Quando ele disse, vou destruir esse templo, que foi construído por ser humanos, e em 3 dias levantarei outro, que não será construído por ser humanos. Eu vou destruir o quê? Esse templo, que foi construído o quê? Com a mão o quê? Humana, e vou reconstruí-la de novo, fazer de novo esse templo, não com mão humana. Será que Jesus falou? O templo lá que estava falando foi construído com mão humana? É claro que foi, irmãos. É claro que foi. Versículo 58, então nós vimos. Olha o 60. Aí diz, aí o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus, você não vai se defender dessa acusação? Você está vendo a acusação que está fazendo contra você? Você não vai se levantar para liberar uma palavra de defesa para você? Você ouviu bem? Eles estão tentando te condenar você. Se defende. Aí diz, mas Jesus ficou calado. Jesus ficou calado e não respondeu nada. Ei, irmãos, isso é amor, irmãos. A pessoa levantando uma blasfêmia, se levantando contra Jesus, para condenar ele à morte, e fala que Jesus o quê? Não abriu a boca. Não falou nada. E isso causou algo. Então o grande sacerdote tornou a perguntar, você é o Messias? Ou seja, você é o Cristo? Você é o Messias? Você é o Cristo? O Filho de Deus bendito? Aí Jesus o quê? Vai responder. Noutra tradução, né, diz o seguinte, né, que Jesus vai responder o seguinte, tu disseste. Mas nessa daqui vai dizer o seguinte, versículo 62. Jesus respondeu, sou. Eu sou o Messias. Eu sou o quê? O Cristo. Eu declaro isso. Eu sou. E você, olha só, eu sou o Cristo. E aí Jesus vai continuar. E vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Ah, irmãos, dá para confundir a mesa, arrebentou com os judeus. Eu mesmo, eu sou ele. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. E vocês vão ver o Filho do Homem, referente a ele, assentado o quê? À direita do Deus, o Todo-Poderoso. E aí ele vai, o Todo-Poderoso. Poderoso.
Aí Jesus fala, e descendo com as nuvens do céu. Irmãos, está dando para entender como é que ficou a mente do judeu, do líder religiosos, que estava procurando uma maneira de condenar Jesus. Olha só, aí o que acontece? Versículo 63. Olha só. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: não precisamos mais de testemunha. Rasgou as suas vestes. Ó, nós não precisamos mais de testemunha. Chega, acabou. Ou seja, já é o suficiente. Versículo 64. Vocês ouviram esta blasfêmia contra Deus. Jesus declarar que era o Messias, que era o Cristo, o Filho de Deus. Eles entenderam que era uma blasfêmia contra Deus. Blasfêmia contra Deus. O que quer resolver? O que vocês querem resolver agora? Aí diz, todos estavam contra Jesus. E o para condenaram, né, a morte. Todos estavam contra Jesus e desejoso para condenar Jesus. O quê? A morte. Usaram essa palavra que Jesus disse para se levantar contra Jesus, como blasfêmia, para o que? Condenar Jesus. Para condenar Jesus o quê? A morte. Mas interessante, se você pegar até lá na cruz, Jesus já pendurado na cruz do Calvário, ele não escapou dessa zombaria. Nem lá ele escapou. Se você voltar lá no livro de Marcos outra vez, e a gente vai ver, Marcos capítulo 15, acompanha aí, olha só, Marcos capítulo 15, versículo 29, a crucificação do Senhor Jesus. Versículo 29, e os que passavam por ali, caçoava dele, todas as pessoas que passavam por ali, vendo Jesus já pendurado na cruz do Calvário, o quê? Caçoava dele, balançava o quê? A cabeça, né? E o insultava assim. Olha a maneira que as pessoas, o quê? Zombavam de Jesus. A maneira que as pessoas que insultavam, o quê? O próprio Senhor Jesus. Insultava assim. Ei, olha só, você que diz que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, pois desça da cruz e salva a si mesmo. Você não falou que quer destruir o templo e construiria o quê? Em 3 dias. Agora desce da cruz. Salva agora você. E o versículo 32. Olha o que diz. Vamos ver o Messias. Jesus não declarou que era o quê? Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Vamos ver o Messias, o Rei de Israel. Desce agora da cruz. Então cremos nele. Desce da cruz. Se você descer da cruz, ó Messias, você não falou? Era o Cristo. Sou eu. O Rei dos Judeus. Aí desce da cruz agora. Se você descer, nós vai crer em você. Mas usaram isso contra o quê? O Senhor Jesus.
Irmão, mas nós voltando lá agora, para o capítulo que demorou 46 anos, e vocês diz que vai construí-la de novo em 3 dias? De que maneira? Do que Jesus estava falando? Do que Jesus estava falando? Aí o versículo 21 responde: porém o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Será que os líderes religiosos iam entender e compreender? Vocês nem aceitaram Jesus como Filho de Deus? Jesus respondeu certo para eles. Jesus não estava falando de derrubar o templo e construir de novo em 3 dias. Ele estava falando do seu próprio corpo, que ia ser morto, que ia ser enterrado, sepultado, ia ficar 3 dias no túmulo, e ao 3º dia ressuscitaria outra vez. Jesus falava, irmãos, não de um templo construído por mãos humanas, mas Jesus falava de um templo espiritual, o templo que era ele quando ele ressuscitaria. O templo espiritual. Hoje eu e você somos o templo do Espírito Santo. Um templo espiritual, onde Jesus, ele habita dentro de mim, dentro de você. Na pessoa amada do Espírito Santo. Jesus falou a verdade, mas falou uma verdade espiritual. Mas eles não creram. Os olhos deles estavam tapados para a verdade de Jesus. Agora, guarda bem, irmãos. Aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus determina, no tempo determinado por Deus, vai acontecer. Jesus declarou isso e aconteceu. Exatamente como Jesus falou. Morte, sepultamento 3 dias, ao 3º dia ressuscitou. Reconstruiu novamente o corpo que tinha sido destruído. Um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo espiritual. É isso que Jesus quer de mim e de você. Um templo espiritual, onde o Espírito Santo tem liberdade de agir, de atuar, de manifestar. Onde o Espírito Santo tem liberdade para morar dentro de nós. Então Jesus não falou uma mentira. Ele falou o quê? A verdade. Mas o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não venham entender e compreender, para que a luz do Evangelho resplandeça. Cegou, incredulidade espiritual. Mas Jesus, irmão, ele era espiritual. Ah, pastor, mas então ele era espiritual, mas aqui ele pegou o chicote, sim, por amor à casa do Pai. Por amor à casa do Pai. Mas se cumpriu a palavra, a resposta que ele deu para os líderes religiosos. Não era o templo construído por mão de homem, mas era o seu próprio corpo. O seu próprio corpo. Se tornou o quê? Uma realidade. Ele era, está falando do seu próprio corpo. Irmãos, guarda bem, e o versículo 22, olha só. Quando Jesus foi ressuscitado, os discípulos lembraram que ele tinha dito isso. Então creram nas Escrituras Sagradas
e nas palavras dele. Olha só. Só que depois que Jesus ressuscitou, ao terceiro dia, os olhos espirituais dos discípulos foram o quê? Abertos. Eles entenderam a palavra de Jesus. E fala que eles creram que nas Escrituras, creram na palavra de Jesus. Porque Jesus já havia anunciado a eles que ele ia o quê? Sofrer, que ele ia o quê? Padecer. Jesus havia falado sobre isso. E aí eles lembraram da Escritura. Está em Lucas capítulo 9, versículo 22. Lucas 9, versículo 22. E a gente vai parando por aqui. Lucas 9, 22. Olha lá. Se irmãos pegar o contexto todo, vai, porque afirmação de Pedro, quando Jesus pergunta, né, quem que acha que eu sou, tal, aí uns falam, né, lá, Elias, né, isso, né, Moisés, né, tal, né, Jeremias, vai falando, né, aí vai falando. Aí Pedro dá afirmação nesse sentido. Mas aí pegando então o versículo que, aí Jesus, né, pegou, né, Jesus fala, né, da sua morte e da sua ressurreição. Aí Jesus, baseado nisso, vai falar da morte e da ressurreição. Versículo 22. Vamos pegar o versículo 21. Então Jesus proibiu que os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Ou seja, a declaração de Pedro proibiu. Vocês não falam para ninguém, não. Fica quieto. E aí então, versículo 22. Aí diz o seguinte. E continuou. Aí Jesus vai passar. E continuou. O Filho do Homem terá de sofrer muito. Olha lá. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Jesus, irmão, já havia liberado para os discípulos que ia acontecer. Ele ia ser entregue para os líderes religiosos. Ele ia padecer muito. Ele ia sofrer muito. Mas os discípulos ainda não tinham entendido, não tinham compreendido. Aí quando Jesus o que? Ressuscita, aí sim eles entenderam que Jesus havia falado que ao terceiro dia eu vou o quê? Ressuscitar. E aí fala o quê? Que eles o quê? Lembraram de que ele tinha dito. Isso então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras deles. Os discípulos creram nas Escrituras e na palavra que Jesus havia determinado. Mas só depois que Jesus ressuscitou. Para nós terminarmos, irmãos. Quantas promessas que Jesus tem feito para mim e para você. Nos dias em que nós estamos vivendo, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E tudo aquilo que Jesus falou, e tudo aquilo que Jesus anunciou, tudo aquilo que ele falou, que ele pronunciou nos princípios da dores, fome, peste,
baseado naquilo que a nossa irmã Estela partilhou na quinta-feira, lá em Isaías, na reunião de quinta-feira. E o profeta dizendo, olha, o negócio é tempo de buscar a Deus e clamar. Quando vier o que é a fome, vier o que é a peste, nós estamos vivendo dia de fome, família com fome. A peste desse vírus maldito. E aí? Aquilo que Jesus falou sobre a volta dele, será que ele não vai cumprir? Será que é aquilo que ele falou que vai voltar um dia? Nós temos que estar atentos, irmãos. Não vai passar uma palavra que não vai ser cumprida nas Escrituras. Então nós temos que estar atentos. Isso que Jesus declarou se cumpriu. E aquilo que ele declarou em outras circunstâncias já se cumpriu. E aquilo que ele declarou ainda não se cumpriu, mas está caminhando para se cumprir. Nós temos que ficar firme na palavra do Senhor Jesus. Mostra o milagre. E esse milagre que vocês querem é esse daí. Vou derrubar o templo. E no terceiro dia eu faço ele de novo. Em outras palavras. Isso foi motivo de zombaria, de blasfêmia, e foi um ponto-chave para levar Jesus a ser condenado e à morte. Mas ele foi fiel, por amor a mim e por amor a você.